Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Tavares e hoje nós veremos o conteúdo presente na quarta semana do Plano de Estudo Tutorado número 1 do ano de 2021, componente curricular Arte do nono ano. O tema de estudo hoje é a máscara africana. Caro estudante, nessa semana você vai analisar as características da arte africana. Recapitulando, as máscaras africanas possuem significados diferentes umas das outras, dependendo da ocasião, da cultura e do povo que as utiliza. Vou fazer uma breve observação com vocês. Nós sempre temos que ter em mente que quando nós estamos falando de cultura africana, de povos africanos, de arte africana, de máscaras africanas, nós estamos falando de uma diversidade de manifestações, uma diversidade de povos, de etnias, de culturas e de pensamentos. Vamos continuar o texto. Para os seus povos, elas significam um disfarce místico, no qual poderiam absorver forças mágicas dos espíritos e utilizá-las em prol da comunidade. Aos demais, principalmente os povos do Ocidente, tornaram-se conhecidas por conta das vanguardas artísticas europeias. Uma outra observação aí. O uso que os povos africanos fazem da máscara é um uso ligado a rituais. Nós, povos ocidentais, os artistas de vanguarda, viram na cultura africana algo que poderia ser explorado pela arte que produzimos no Ocidente. Os povos da África têm uma visão sobre a sua cultura. E nós, e principalmente os artistas de vanguarda, tiveram uma outra visão e aplicaram preceitos da arte africana na produção artística, principalmente das vanguardas europeias. E é isso que nós veremos mais à frente na atividade que vai englobar uma questão referente ao cubismo. Atividades. Parte das obras de Pablo Picasso sofreram influências das máscaras africanas, desenvolvendo um movimento artístico chamado de cubismo. Marque a alternativa que representa esse movimento. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o cubismo. O cubismo foi um movimento artístico que surgiu no início do século XX, lá na França. E eu vou falar algumas características dele para poder auxiliar vocês na resolução da atividade. É algo bem resumido mesmo. Algumas características do cubismo são: os fundadores dele, os principais, foram Pablo Picasso e Georges Braque. O intuito do cubismo era apresentar pessoas e objetos em todos os seus ângulos. Ou seja, até então, reparem aqui, a obra Tocador de Alaúde, de Caravaggio, no período barroco. O Caravaggio fez a representação de como se ele estivesse olhando o tocador de alaúde de um determinado ponto de vista e tirasse aquela foto. No caso, ele fez uma pintura, mas como se ele tivesse tirado uma foto daquilo ali. Tchum. Ou seja, de um único ângulo, de uma única perspectiva, de um único ponto de vista. Reparem o retrato de Ambrose Vollard de Pablo Picasso, que já é cubista. Sob qual ângulo esse retrato foi feito? Foi sob vários ângulos.
de frente, de lado, mais por cima, mais por baixo, e colocou na tela, né, em uma única superfície plana, diferentemente do que os barrocos faziam, que era sob um único ponto de vista. Automaticamente, quando isso acontece, nós vamos ter o abandono da perspectiva e do contraste entre luz e sombra. Justamente isso, né, de nós conseguirmos compreender a profundidade, uma noção do que está mais à frente, do que está mais atrás, umas áreas da tela mais iluminadas do que outras. Reparem na obra de Pablo Picasso. E a utilização de linhas retas e expressivas presentes na arte africana, que é, né, a influência africana nas obras cubistas. Vamos analisar a primeira obra que é considerada uma obra cubista, que se chama As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso. Reparem, de início, a falta de profundidade na obra. A gente não sabe o que está mais à frente, o que está mais atrás. Reparem na geometrização dos corpos das senhoritas de Avignon. Os corpos eles estão representados por linhas retas. E vamos reparar no rosto de cada uma das senhoritas a relação que eles têm direta com a máscara africana. Vamos olhar, reparem nas referências de máscaras africanas e reparem nos rostos de cada uma delas. E vamos analisar mais uma obra. Quando nós analisamos a pintura Violino e Tabuleiro de Damas, de Juan Gris, nós vamos encontrar vários pressupostos do cubismo. Um deles é a questão da representação dos objetos em vários ângulos. E é nisso que nós vamos focar. E principalmente aqui na figura do violino, ok? O meu violino aqui, ele está representado como? Vamos reparar o canto superior direito da obra, que temos a representação do violino sob um ponto de vista. Quando chegamos aqui na região mais central, mas ainda, né, mais superior um pouquinho, nós temos um pedaço da frente do violino, né, representado completamente de frente na tela. E um pouquinho aqui do lado, nós vamos encontrar um outro fragmento do violino, né, representado em outro ângulo. E mais abaixo aqui, nós encontramos um outro ângulo de representação do violino. Ou seja, o violino ele está representado aí em vários ângulos em uma superfície plana, e não sob um único ponto de vista. Todos os pontos de vista possíveis estão aí. Bom, é pedido que vocês marquem a imagem que representa o movimento cubista. Analisem bem essas imagens. Essa imagem aqui eu consigo ter noção de profundidade, uma noção do que está mais à frente, o que está mais atrás. Nós podemos perceber que nesta imagem tem-se a noção de um rosto e este rosto de um único ponto de vista. E nessa imagem aqui, qual foi o ponto de vista? Qual foi o ângulo que foi representado nessa imagem? A gente consegue definir? Ou está tudo representado num único plano e diversos ângulos juntos na obra? O rosto aqui está me olhando de frente, está me olhando de lado. Como é que ele está? Aqui nós conseguimos compreender bem.
E na letra D, né, nem se fala. Então, dentre as 4 imagens, apenas uma está dentro da característica do cubismo, que é a letra B. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e nos vemos em uma próxima semana.